Olá, o meu nome é Fátima Aparecida Afonso Aguilar, sou aluna do mestrado ProfMat, mestrado profissional em matemática pela Universidade Federal de São João del Rei, sob a orientação do professor Dr. José Ângelo Dávila Chuquipoma, e hoje eu vou apresentar o tema trabalhado na dissertação de mestrado, que fala sobre um processo de integração e diferenciação gráfica, usando uma abordagem da dinâmica de sistemas. Então, para isso, eu vou começar fazendo uma introdução à dinâmica de sistemas. O trabalho que nós desenvolvemos, nós fizemos uma proposta de uma sequência didática a ser desenvolvida numa turma de segundo ano de ensino médio. A proposta de sequência didática tinha como objetivo principal induzir os conceitos de derivada integral a partir da abordagem de dinâmica de sistemas. A maneira como esses conceitos serão introduzidos vai ser de uma forma bem acessível, intuitiva e compreensível, numa linguagem fácil, no nível de ensino dos alunos do ensino médio. Então, para entender a dinâmica de sistema, primeiramente a gente precisa entender o que é um sistema. Então, um sistema é um conjunto de partes que trabalham juntas para atingir um objetivo. Aqui eu tenho alguns exemplos de sistemas: o time de futebol, corpo humano, o celular, empresa, escola e etc. Nessa ilustração aqui eu tenho um sistema aqui que é o time de futebol, que é um conjunto, né, formado por partes. E essas partes, no caso aqui, são as pessoas, né, que eles trabalham juntos. Todos aqui trabalham para atingir um objetivo. Então, é assim que funciona um sistema. O que é a dinâmica de sistemas? A dinâmica de sistema é uma forma de entender como diferentes partes de um sistema interagem entre si ao longo do tempo. Imagine que você tem um sistema que poderia ser um time de futebol, né? Esse sistema, no caso, ele é formado por várias partes ou pessoas, né? Essas partes aí ou elementos podem ser pessoas, e essas partes elas não funcionam isoladas, ou seja, elas estão conectadas. Elas são conectadas por ações ou decisões. Nesse caso aqui, quando a gente se trata de pessoas, a gente pode falar que elas são conectadas por decisões ou ações. E ela analisa como essas decisões afetam o comportamento de um todo, como um todo. Ou seja, ela estuda como as mudanças em uma parte do sistema podem influenciar as outras partes e como o sistema reage a essas interações. No exemplo do time de futebol, por exemplo, a mudança em um jogador pode impactar, né, o resultado de um jogo, pode influenciar positivamente ou negativamente. Então, a dinâmica de sistema ajuda a gente a entender o que acontece quando há mudanças em qualquer parte do sistema e como isso afeta o funcionamento de todo o conjunto. Para que serve a dinâmica de sistema? Então, ela ajuda a compreender os sistemas complexos e auxilia na tomada de decisões. O que é estoque? O estoque é a quantidade acumulada de recurso ou variável dentro de um sistema em um determinado momento. Por exemplo, a gente pode falar da água armazenada em um reservatório, a gente pode falar da mercadoria
em estoque de uma loja. A gente pode falar também do saldo de dinheiro na conta bancária. Todos esses são exemplos de estoque. O que é o fluxo? O fluxo é a taxa de mudança de estoque ao longo do tempo. Ele representa o que entra ou sai de um sistema. Alguns exemplos: a água que entra ou sai de um reservatório. Então, a gente no reservatório tem uma entrada e tem a saída. A gente fala que a gente tem dois fluxos: o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Produtos vendidos em uma loja, dinheiro depositado ou retirado de uma conta bancária. O dinheiro depositado a gente fala que é o fluxo de entrada e o que é retirado da conta bancária, no caso o saque, a gente fala que é o fluxo de saída. Aqui nós temos uma representação conhecida como a metáfora da banheira, que é uma analogia ilustrativa. A gente tem a representação aqui de estoque e fluxo. A gente tem dois fluxos, né? O fluxo de entrada, que é a água entrando na banheira como se estivesse sendo preenchida por uma torneira, e a gente tem o fluxo de saída, que é a água saindo da banheira como se tivesse um ralo ou dreno. E a gente tem o estoque, que reflete a quantidade de água que está acumulada na banheira em um dado momento. E o primeiro desenho, a gente tem uma representação feita pelo software Vencim, onde a gente tem, nesse retângulo azul, estoque de água, e nós temos os dois fluxos, a setinha entrando no retângulo, o fluxo de entrada de água, e a gente tem uma setinha saindo que representa o fluxo de saída da água. Estarei apresentando alguns exemplos de estoque e fluxo, a relação entre estoque e fluxo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma garagem, que é um estoque de carros. Então, o estoque é o número de carros estacionados na garagem. O fluxo de entrada, a gente fala que são os carros entrando na garagem. E o fluxo de saída são os carros saindo da garagem. Então, por exemplo, quando alguém retira o carro da garagem. Então, aqui nós temos um exemplo de relação entre estoque e fluxo. O caixa eletrônico, a gente também pode falar que é um estoque de dinheiro. Então, o estoque é o valor de dinheiro disponível no caixa eletrônico. O fluxo de entrada é o dinheiro sendo depositado no caixa eletrônico. Então, quando o cliente realiza um depósito ou reabastecimento do caixa. E o fluxo de saída é o dinheiro sendo retirado do caixa eletrônico, quando alguém faz um saque, por exemplo. Aqui nós temos a representação matemática de estoque e fluxos. Nós temos aqui o diagrama da banheira, muito conhecido, do qual eu já falei. Aí a gente tem a torneira com fluxo de entrada, outra torneira com fluxo de saída. E o estoque é a água que contém, naquele momento, na banheira. A gente fala então que o estoque é integral. A gente fala que é o fluxo de entrada menos o fluxo de saída. E a gente considera o estoque inicial. Então, a função integral, ela representa o conceito que o estoque acumula suas entradas menos as saídas, começando com o valor inicial de estoque. Veremos agora um exemplo do conceito de integral. Então, vamos ver um conceito onde nós podemos aplicar. Então, a gente vai falar da população de uma cidade. A população de uma cidade, a gente fala que é um estoque. Então, ela pode aumentar ou diminuir dependendo dos fluxos de entrada e saída. Então, suponhamos que a população inicial seja 100 mil pessoas. Num determinado ano, a população inicial seja 100 mil pessoas e o fluxo de entrada
A gente fala que o fluxo de entrada pode ser nascimentos. Nascem 1.000 pessoas por ano. E o fluxo de saída, a gente fala que são as mortes. Então, a gente fala, por exemplo, que morreram 700 pessoas por ano. Então, a população final daquele ano, aquele estoque daquele ano, qual vai ser? Então, vai ser, a gente considera a população inicial, né, que 100 mil habitantes, a gente vai somar o 1.000 nascimentos e subtrair as mortes. Então, a gente faz a diferença entre 1.700, que dá 300. Então, o resultado vai ser que a população aumentou em 300 pessoas ao longo de um ano. Então, usando a, a fórmula de estoque, a integral, a gente fala que o estoque vai ser a nossa integral, é o fluxo de entrada menos o fluxo de saída, e a gente considera o estoque inicial, que no caso é a população inicial de 100 mil pessoas. Falarei agora sobre o processo de integração gráfica. Integração é o processo de acumular ou somar quantidades ao longo do tempo. Esse processo pode ser entendido em termos de estoques e fluxos. Exemplo: suponha que você tem um tanque de água e está monitorando a taxa de fluxo de água que entra no tanque ao longo de 5 minutos. Qual a quantidade de água no tanque após 5 minutos? Considerando que o tanque estava vazio e a taxa de fluxo de entrada é de 2 litros por minuto. Como que a gente faz para calcular? Então, aqui a gente pode calcular, a gente fala que a integral, a integração gráfica aqui, é a área sobre a curva. É como se eu calculasse qual é a área, né? A área, no caso aqui, formou um retângulo, né? A água acumulada. Então, a gente sabe que é um valor constante, a taxa de fluxo é constante, é 2 litros por minuto. Lógico, depois de 2 minutos, vai ter 4 litros de água. Depois de 3 minutos, 6 litros de água. Então, bastava você calcular a área, né? Que é fazer a altura vezes largura. Que no caso, a altura, como é um valor constante, a altura vai ser 2 litros, multiplica pela largura. A largura são 5 minutos, né? Então, a gente sabe que depois de 5 minutos, teremos 10 litros de água. Eu trago agora um exemplo de como calcular o estoque conhecendo o fluxo líquido. A integração gráfica tem esse objetivo, né? Que é a partir do momento que você conhece o fluxo, você consegue calcular o estoque. Então, o procedimento é assim: primeiro você tem o fluxo, você tem um intervalo, né, de tempo, embaixo você tem o do estoque, né, e o tempo para você comparar. Então, o que a gente vai observar? Que, primeiro, de 0 até 10 segundos, não teve fluxo de entrada, o fluxo foi zero. Então, ele o estoque inicial era 100 unidades, então ele continuou com 100 unidades. Agora, de 10 segundos a 30 segundos, então houve um aumento no estoque. Então, como que a gente calcula esse aumento? É só a gente calcular a área. A gente fala que a área é sobre a curva. A gente tem um retângulo, calcula qual a área desse retângulo. Então, se você olhar o tempo, de 10 a 30, variou 20. E se você for olhar a altura de 0 a 30 variou 30. Ou seja, a gente fala
que vai ser 20 vezes 30. Então, foi 600 unidades. Então, nós temos aqui que o estoque de 100, ele aumentou para 700, porque ele aumentou 600 unidades. Então, houve um aumento, né? Aí, depois, de 30 segundos a 50 segundos, não houve aumento. O fluxo foi zero. Então, se o fluxo foi zero, não houve entrada, taxa de entrada, então nós temos que o estoque final vai ser 700 mais zero. Portanto, no tempo de 50 segundos, o estoque terá 50 unidades. Vamos conhecer agora o processo de diferenciação gráfica. O inverso da integração é a diferenciação, isto é, o cálculo da taxa líquida de variação de uma ação a partir de sua trajetória. Então, agora é o contrário. Agora a gente conhece o estoque e aí, a partir do estoque, a gente encontra qual é a taxa líquida, qual que é o fluxo líquido. Então, nesse exemplo, a gente tem um reservatório inicialmente vazio, enchido por um fluxo de água sem a presença de fluxo de saída. Então, a gente só tem um fluxo de entrada. Após 5 segundos, o estoque de água resulta ser 25 litros. Encontre o fluxo de água, da água que permitiu o acúmulo no reservatório, dado na figura abaixo. Então, a gente agora tem um estoque de 25 litros. A gente sabe que foi após 5 segundos que esse estoque resultou ser 25 litros. Então, nesse caso, a gente quer saber agora qual que é a taxa líquida. Então, é muito simples, né? Eu coloquei um exemplo bem simples, né? Então, se não há fluxo de saída, então o reservatório vai acumular água a um ritmo constante. O estoque de água cresce de forma linear e é dado pela função y é igual a 5 vezes t. O y aí representa o estoque, né? O estoque vai ser igual a 5 vezes o t, onde t é o tempo dado em segundos. Se o estoque for 25 litros, depois de 5 segundos, logo a taxa é de 5 litros por segundo. Agora, se eu conheço o estoque, qual que é a taxa líquida? Agora a gente vai ver um exemplo de diferenciação, uma aplicação. Então, nesse primeiro desenho, nós temos o estoque e a gente vai fazer a comparação com o de baixo, para a gente descobrir qual que é o fluxo. A gente conhece estoque e vai descobrir qual que é o fluxo, qual que é a taxa líquida. Então, a gente começa com o estoque inicial de 2.000 unidades. Aí, depois de 10 semanas, tá vendo que o estoque diminuiu para 1.000? Então, quer dizer que ele está diminuindo 100. Quer dizer que é menos 100 unidades por semana. É só fazer a diferença ali, de 2.000 diminuiu para 1.000, diminuiu 1.000. Se você dividir 1.000 por 10, você vai ver que vai dar 100. Quer dizer que ele está diminuindo 100 por semana. Na semana 10, acontece um aumento repentino. Tá vendo que aumentou rapidamente, né? A gente tem uma curva. Então, o que que nós fazemos? A gente vai agora fazer uma reta sobre a curva, fazer uma inclinação, uma estimativa, que nós vamos calcular, no caso, a tangente. A gente vai fazer uma reta tangente, e aí nós temos, usando a fórmula da tangente, a gente vai ter que a tangente é cateto oposto
sobre o cateto adjacente. O cateto posto aí, no caso, vai ser a nossa, como se fosse a nossa altura, de 1.000 para 2.000, variou 1.000, e a variação, a tangente, a nossa tangente, ali, o adjacente, são as 5 semanas. Então, a gente divide 1.000 por 5. Quer dizer que a taxa líquida está sendo 200 unidades por semana. Das semanas 10 a 20, o estoque aumenta a uma taxa decrescente, atinge o máximo no momento 20. A gente vai ver que no momento 20 ele atinge a taxa líquida é zero. Então, a partir disso, a gente vai ter uma queda. Da semana 20 até a semana 30, o estoque está caindo. Então, na semana 30, a taxa líquida cai rapidamente. E aí, novamente, a gente vai fazer uma inclinação, né? A gente vai calcular aqui, faz uma reta tangente a essa inclinação. E calculando essa tangente, a gente vai ter que a queda é de menos 200 unidades por semana. Após a semana 30, a gente tem uma estabilidade, né? O estoque para de mudar e permanece constante. A taxa líquida sobe de menos 200 para zero por semana e permanece em zero. Chegamos então ao final do nosso vídeo e eu espero que com esse vídeo vocês tenham aprendido, né? Que a dinâmica do sistema envolve a interação entre estoque e fluxo, proporcionando uma compreensão de como os sistemas funcionam e se adaptam ao longo do tempo. Esses elementos estão presentes em diversos contextos, como negócios, saúde, ecologia, educação, entre outros. E os conceitos de integração, que no caso a área sobre a curva, e derivação, que é a taxa de variação, a taxa líquida, elas estão intimamente relacionadas aos conceitos de estoque e fluxo, constituindo ferramentas essenciais para analisar as mudanças e o comportamento desses sistemas dinâmicos. Com isso, chegamos ao final dessa apresentação. Espero que tenham gostado e que essas informações tenham sido úteis, interessantes. E até a próxima. Um abraço.